Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila Fellenhauer. Eu sou terapeuta, mentora e hoje eu vim aqui apresentar o meu rosto para vocês. Vocês já devem ter visto algum vídeo meu somente com a minha voz. E hoje eu vim falar de algo que parece ser mais do mesmo, mas não é, tá? Sobre borboleta azul, carro verde, dinheiro, do como manifestar esses acontecimentos na sua vida sem ter que se preocupar quanto tempo vai levar. Então eu vim mostrar por trás das câmeras o que acontece, trazendo para você as minhas próprias experiências e a experiência de quem eu propus, desafiei em fazer comigo. Então vamos lá. O carro verde, a borboleta azul, dinheiro, R$100, R$1.000, todo mundo já sabe, todo mundo já viu em algum lugar. E se não viu, eu vou explicar como que funciona. Você pensa sobre a borboleta azul e aguarda o tempo que é necessário e a borboleta vai aparecer para você. O carro verde, você pensa sobre o carro verde e aguarda o tempo que isso vai se manifestar na sua vida. Pode ser visto em foto, em vídeo, presencial, tipo, você tá na calçada de casa e passa o carro, tá no jardim de casa e a borboleta está ali. E pode ser de maneira figurativa, em figurinhas, em texto, num desenho, no filme, né? Em qualquer, nas redes sociais, na revista. Então, de amplas as formas. O dinheiro não tem como. O dinheiro é o dinheiro vindo para você. Mas existe um detalhe que ninguém conta. Eu, quando fiz esse primeiro exercício da borboleta azul, eu morava em uma casa em outra cidade, que eu tinha um jardim, e tinha muitas borboletas. E era comum eu ver borboletas. Por outro lado, no momento em que eu fiz esse exercício, eu fiquei por volta de 20 dias sem ver a borboleta, nem a azul nem de qualquer outra cor. E a parte mais engraçada e cômica disso é que dentro da minha casa, né, onde repartia com balcão de arco a sala e a cozinha, eu tinha de cada lado desse balcão duas imagens idênticas, um parzinho, como se fosse decorativo, né? Não é um quadro porque era adesivo, mas eu tinha dois vasos com flores e borboletas azuis. Tinham 3 borboletas em cada vaso, totalizando 6 borboletas azuis dentro da minha sala, porque era de frente para a sala. Imagine, eu fiquei em torno de 20 dias pensando naquela borboleta, desejando ver, olhando pela janela, indo no jardim, olhando as coisas em volta. E além de tudo, além de não ter enxergado a borboleta dentro da minha casa, que eu mesma coloquei lá há algum tempo antes daquela live que eu assisti, que foi proposto a borboleta, também assistia desenhos com o meu filho que continha muitas borboletas. Quem conhece a Marcha Urso sabe o quantas borboletas azuis, rosas e muitas borboletas durante todo o desenho e principalmente na abertura. E eu não vi. Então, claramente, ali eu tinha uma crença limitante. Eu estava limitada em obter aquela visão, aquele reconhecimento, obter aquela sensação de prazer de ter encontrado pelo que eu esperava. E eu fiquei ali procurando. E uma tarde, eu passando roupa, eu fiquei ali aguardando e eu falava assim, nossa, eu sinto uma borboleta olhando pra mim. E eu olhava pra fora, eu olhava pra janela, olhava. E eu falava assim, eu sinto essa borboleta olhando pra mim. Mas antes que eu continue com essa história, que aconteceu comigo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve agora, já curte, compartilha para você continuar recebendo essas notificações e ativa o sininho das notificações dos novos vídeos, ok? Vamos lá.
E ali, passando roupa, eu falei assim comigo mesma: eu sinto que as borboletas estão aqui. Tem uma borboleta olhando pra mim. Eu sinto. E aí, como se fosse mágica, no final daquele dia, depois de eu ter feito todas as minhas tarefas, me sentei no sofá, de frente pro balcão, e comecei a rir. Muito. Porque ali eu bati o olho e vi 3, mais 3, 6 borboletas azuis. E eu falei, caraca! E neste momento eu me dei conta que no desenho também tinha borboleta. Como meu filho, ele gostava muito de Marcha e Urso, neste exato momento em que eu estava ali olhando para as paredes e rindo, né? Muito cômico, ao mesmo tempo que eu sentia prazer em ter encontrado, eu me senti frustrada por não ter enxergado tantos dias dentro da minha casa. Se fosse do lado de fora, se fosse no vizinho, né? Tudo bem, mas estava dentro da minha casa, eu estava ali todos os dias. Então era uma alegria com frustração. E aí eu me toquei que a musiquinha da Marcha e Urso estava tocando, estava dando início do desenho do próximo capítulo, porque ficava passando tal no YouTube. E aí corri lá no quarto para ver o desenho que ele estava assistindo. E adivinha? Eu enxerguei todas as borboletas, porque quando eu vi as da parede, eu me toquei que no desenho também haviam borboletas. Pri, por que você está contando isso? Porque isso acontece com você. Está ali e você não vê. E existe um ditado, oriental inclusive, que às vezes você só vê aquilo depois que te mostram. É como uma analogia. Tem uma casa pintada de cor-de-rosa na sua rua e você nunca reparou. Tem um carro rosa na sua rua, dentro de alguma garagem, e você nunca reparou. Tem qualquer coisa diferente e você nunca reparou. Mas algum dia alguém que percebe fala assim: olha, você já viu? E aí você começa: putz, eu não tinha visto ainda, agora eu tô vendo. E isso torna a realidade, porque tudo que está fora do nosso campo está fora da nossa realidade. Quando nós observamos, nós trazemos para dentro da nossa realidade. E nunca mais passa despercebido, desde que você esteja alerta. Fica o detalhe. Então, ok, manifestei a minha borboleta na alegria e na frustração. A alegria de ter manifestado, obviamente, eu estava ansiosa, muito ansiosa por aquele momento, mas eu também estava frustrada, porque a borboleta esteve ali o tempo inteiro e eu não vi. Ok, passado esse período, aí uns 2 ou 3 meses depois, foi proposto um carro verde, numa outra live em que eu assistia. E adivinha, eu não me apeguei. Eu assisti, entendi, amei a live, mas eu tava incrivelmente feliz porque eu estava fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu fui estender minha roupa. Em algum momento eu vou contar aqui pra vocês. Eu fiquei algum tempo impossibilitada de algumas atividades porque eu tive um AVC. E nesse período eu estudei muito, foi onde eu assisti muitas lives, estudei muito. E quando eu vi do carro verde, eu estava super empolgada, porque afinal de contas eu ia estender a minha roupa, né? Tão pequeno para tanta gente, tão comum hoje para mim novamente, mas era tão importante naquele momento e eu esbanjava alegria dentro de mim. E eu me lembro como se fosse hoje, eu lá estendendo a minha roupa, eu tive a sensação, não tive certeza, que um carro verde passou na rua. Falei, acho que não. Acho que eu não vi demais. Tá tudo bem.
E continuei estendendo a minha roupa. Não demorou nada. A minha rua é uma rua, a última rua usada para autoescola, sem movimento. O único movimento era da autoescola e dos moradores. Então, muito raramente vinha carros de fora. E quando vinha assim de familiares daquela vizinhança, porque só tem, né? Ainda existe a casa lá. Só tem casa de um lado da rua, do outro lado são empresas desativadas. Então não tem realmente movimentação. Quando tem carro de algum parente, a gente costumava saber. E, enfim, o carro voltou, estacionou na frente da minha casa. E eu vi o carro verde. Eu falei, olha, é o carro verde. E eu sorri, claro, porque eu tinha acabado de assistir a live pela manhã. Ali, devia ser um pouquinho depois do almoço, algumas horas depois, eu tava vendo o carro verde estacionado na minha porta. Aí o rapaz falou assim, moça, é rapidinho, tá? Já vou sair. E eu, ok, sem problema. Afinal de contas, não ia entrar e sair nenhum carro ali naquele momento, tá tudo bem. E ele foi na minha vizinha fazer alguma entrega lá. Mas o interessante é que ele passou na frente, ele teria toda a rua para estacionar, ele poderia ter estacionado na mão que ele estava indo, e ele não estacionou. Ele deu a volta e voltou. E quando ele voltou, a casa da minha vizinha era antes da minha, pela mão dele. E ele parou em frente ao meu portão. Ele não parou na frente do portão dela. Ele parou em frente ao meu portão. Ah, o carro dela estava estacionado na frente? Não estava lá. Naquele momento o marido dela havia saído com o carro. Então o carro não estava lá na porta para ele estacionar no meu portão. Por que isso aconteceu, Pri? Por que você está contando isso para nós? Porque é assim. Eu estava desprendida. Eu estava desapegada daquele carro. Eu estava feliz, eu estava grata por outras coisas que estavam acontecendo naquele dia, naquele momento, que era importante para mim, porque eu fiquei num estado que eu não conseguia dobrar uma mantinha de bebê. E de repente eu estava estendendo a roupa que eu já havia lavado no varal. Então, eu estava tão feliz naquele minuto, naquele momento, que eu assisti a live, fiquei legal ali com a live e fui fazer minhas coisas. Naquela gratidão de estar de pé fazendo as minhas coisas. E foi incrível. Ai, me lembrei agora, a live foi por volta do meio-dia. Então nem foi tão cedo assim, foi praticamente em cima do horário que eu vi o carro. Porque o carro foi bem depois do almoço, né? E a live tinha acontecido do meio-dia a 1. Então, olha só, foi muito rápido. E o que eu quero dizer aqui é que eu não me apeguei. E eu não me atentei a isso lá na época. Não, eu não me atentei. Que na borboleta eu fiquei ansiosa, demorou 20 dias em média, que depois o carro foi na mesma hora. Eu não me atentei a isso. Ok, vamos continuar. Veio a proposta dos R$100. Eu fiz. E eu não recebi R$100. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou foi ali nos próximos 3 dias, mas foi muito juntinho, porque estava muito vívido aquilo na minha cabeça. E eu não estava pensando. Novamente, eu estava comemorando, eu estava bem, eu estava tranquila, né? Eu estava com coisas na minha cabeça de que eu precisava virar uma chave. E eu estava ali em outra sequência de pensamento. Eu não fiquei, eu preciso manifestar esses R$100 em 7 dias. Não. E aí eu manifestei R$345. E depois muito mais. Durante aqueles 7 dias, eu manifestei muito mais que isso. Mas assim, nos 2 ou 3 primeiros dias após a live,
Eu acho que não foi no mesmo dia, foi uns 2 dias, 3 dias depois. Eu manifestei os R$ 345. E aí eu manifestei mais ainda até o final da semana. E eu me lembro que na semana seguinte, a mesma pessoa que tinha proposto, né, para fazer a respeito dos R$ 100, falou assim, vamos fazer um desafio maior? Vamos fazer R$ 1.000 em 7 dias? E fomos. E eu aceitei a proposta, tava ali na live, e eu falei assim, tô dentro. Aí eu manifestei no mesmo dia. Essa live também foi à tarde, né, do meio-dia 1. Era uma sequência de lives que eu tava assistindo. E aí, o que aconteceu? Veio a proposta dos R$ 1.000. E eu falei, tô dentro, vou fazer esse negócio aí. Tá tudo dando certo, né? Vamos lá. Se até agora eu já vi a borboleta, demorou, mas veio. Vi o carro e eu não me atentei, gente. Presta atenção. Presta atenção que a Pri tá contando aqui pra vocês. Eu não me atentei que a borboleta durou quase 20 dias para manifestar dentro da minha casa. E que o carro foi no mesmo dia. Presta atenção. Olha como eu estava ansiosa pela borboleta e não ansiosa e feliz e em outra vibe, vamos dizer assim, por conta do meu sucesso pessoal, né? Estar ali fazendo uma atividade que eu não conseguia há um tempo atrás por causa de problema de saúde, estava me elevando numa situação de tanta gratidão, tanta felicidade que eu não tive ansiedade. E aí aconteceu. E aí veio os R$ 100 e aconteceu a mesma coisa. Eu tava naquela vibe da minha transformação, né? Saindo da situação doente para saudável. Então eu tava plena comigo. E aí veio do R$ 1.000 e entrou R$ 1.230 naquele dia, naquela mesma noite. Porque eu sou terapeuta, eu trabalho à noite, tem dias que eu trabalho de manhã, tem dias que eu trabalho à tarde. Então tem vários horários que eu atendo. E ali eu fechei com uma pessoa e no dia seguinte eu fechei com mais pessoas. E aí no final da semana eu tinha manifestado quase 5 vezes o valor que era previsto de fechamentos de novos clientes. E aí, vamos imaginar que cada cliente meu, alguns ficaram mais tempo, outros menos tempo, outros fizeram uma consulta, outros fizeram algumas consultas, então foi muito além do valor. E essa foi a minha manifestação, né? Com a experiência da borboleta, com a experiência do carro, com a experiência dos R$ 1.000, dos R$ 100. Essas foram as minhas experiências. E para quê? E por quê? E para que eu vim aqui agora contar isso para vocês? Porque eu vejo as pessoas falando para você manifestar carro rosa, e eu entrei nessa e vi o Fusca rosa, recebi figurinha. Quem me mandar um oi, eu mando a figurinha de Fusca de bom dia. Eu recebi uma figurinha de Fusca rosa de bom dia, eu recebi aqueles GIF de Fusca de bom dia, boa tarde, boa noite, não lembro, mas veio esse Fusca rosa pra mim. Eu entrei nas redes sociais, né, em sites para compras, e eu vi Fusquinha de brinquedo rosa. Então as coisas vieram, né? E tem um Fusca rosa na minha cidade, que até brinquei com o Du, que é o meu marido, e falei assim, olha, daqui a pouco eu vou ver o Fusca por aí. E esse Fusca passou na frente de casa. E não só ele, ainda meu marido falou assim, se é pra manifestar o Fusca rosa que tem aí na cidade, eu vou acreditar se o negócio vier uma quadrada rosa. A quadrada, pra quem conhece carro, já sabe do que eu tô falando, mas pra quem não conhece como eu, que não é muito habilidoso com carros, no caso de um Gol quadrado, no uso mais antigo, uma Paraty, alguma coisa assim. E sabe, passou esse carro na porta da minha casa também, um rosa. Então, e aí na frente da minha casa passou um Massaveiro rosa, que eu chamei meu marido pra ver e não deu tempo dele ver. Mas passou.
ele não viu. Ele falou, né? Ele fez a manifestação ali e eu que vi. Então eu acho justo, acho muito justo vir aqui e esclarecer isso para vocês, né? Que é fácil, que é simples, que é descomplicado. Nós podemos facilitar a nossa vida e podemos facilitar e podemos descomplicar tudo que falam e complicam. A questão aqui é, só pensar vai me trazer a borboleta? Não. Porque se eu só pensar na borboleta, eu vou ficar ansiosa, querendo achar essa borboleta e eu não vou achar. Ela vai estar ali e eu não vou ver. A ansiedade vai me atrapalhar, porque eu pensei. E se eu ficar pensando, as pessoas confundem. Ou ficar pensando, quebrando a cabeça para manifestar. E eu sou uma dessas pessoas. Eu já fiquei lá atrás, quebrando a cabeça para buscar a minha manifestação. Porque comigo não acontece. E no final das contas, eu vi que tudo tem a ver com crenças limitantes. Tem a ver com seus limites. Você é uma pessoa limitada. Por quê? Você foi limitada pelos seus pais, lá na gestação, na primeira infância, na segunda infância. Você foi limitado na escola, você foi limitado na sua vida. Você se limitou. Se você é um adulto como eu, você já se limitou. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quem nunca deixou de comprar alguma coisa para si para comprar para um filho, para um sobrinho, para um neto? A gente não quer, mas faz isso toda hora. Então, o que eu venho aqui de mostrar para vocês? A ansiedade, a limitação, a crença limitante, o apego, sabe? A história da dupla fenda acontece a todo instante. Não importa se você acredita ou não. Lei da gravidade, soltou, caiu. Lei da dupla fenda, observou, parou. Vai continuar lá como se fosse tudo normal. E não é assim que funciona. Então, vamos ter clareza aqui. Vamos abrir os horizontes. Soltar. O que é soltar? Né? Você vai simplesmente pensar na borboleta e esquecer dela? Se você esquecer também, você não tá dando foco. Mas é fazer suas coisas. Eu não esqueci do carro. Mas eu não fiquei ali macetando a cabeça no carro. Eu me distraí fazendo outra coisa. E além do mais, eu estava no sentido de gratidão, de felicidade pelo que eu estava podendo fazer naquele momento. Não importa o que você pensa, o que você faz. Tudo vai e volta, vai e volta. Então, eu vim trazer isso para vocês hoje. Que tal você pensar numa borboleta rosa, amarela, azul, roxa? Ou quem sabe pensar no carro. A Pri falou do carro rosa, nunca vi. A Pri falou do carro verde que todo mundo fala. O carro laranja. Que tal um carro cor de laranja? Eu vi um carro cor de laranja esses dias. Eu fiquei impressionada porque era laranja. Mega laranja. Não era parecido com laranja. Muito inusitado. Então, a gente tem que parar e observar. Na cidade onde eu moro, os ônibus circulares são verde. O caminhão da coleta de lixo é verde. Tem muito carro verde. Só falar aqui, tem carro verde de tudo que é verde. Todos os tons de verde. E aí o que acontece? É uma cidade que tem muito carro verde. Eu moro aqui em Paulínia, São Paulo. Em Hortolândia, na outra cidade vizinha aqui, tem muito carro verde. Jundiaí, Várzea Paulista, onde eu morava, também tem alguns, não tanto. Aqui tem muitos carros verdes. Talvez a sua realidade seja outra. De repente você nunca viu um carro amarelo. Aqui também tem. Mas de repente você nunca viu um carro amarelo
Mas amarelo gema de ovo. Seja específico. De repente, aqui tem um Fusca, né? Tem outros carros também amarelo, mas tem um Fusca gema de ovo. Tem dois, na verdade. Um em Hortolândia e um aqui em Paulínia. Eu já observei. Então, o povo aqui gosta de Fusca, viu? E aí, o que acontece? De repente, a sua realidade é nunca ter visto um carro amarelo. E aí você fala assim, nossa, eu ainda não vi um carro amarelo. Então, tal modelo de tal cor. Então, eu vou te convidar para que você faça esse desafio com você mesmo. E você possa, então, ver o quanto você é capaz de acessar. Pri, eu quero achar todas as borboletas. Ok, vai em frente. Pri, eu quero achar esses carros coloridos que você viu. Ok, vai em frente. E o dinheiro, Pri? Imagina você com uma nota de 10, de 100, de 50, de 200 na mão. Vai trocando de mão e cada vez que você vai trocando, vai aumentando as quantidades até que vire um leque de dinheiro na sua mão. Imagina. Você vai trocando, trocando, trocando e vai multiplicando. De repente você tem um leque de dinheiro na sua mão. E aí você chega no valor que você quer. Imagina isso e sai disso. Vai fazer alguma coisa que te faça feliz. Vai pensar naquele estudo, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer hoje. Mas alguma coisa legal, bacana, que vai te trazer felicidade. Isso vai antecipar, vai acelerar o processo da sua manifestação. Por outro lado, também não posso ser negligente de não falar, é que, lembra que eu falei agorinha, que você pode ter crenças limitantes, você pode ter barreiras, você pode ter um monte de coisas que te afetam e te atrapalham, o seu próprio sabotador. Você sabia que a sua mente, ela é mentirosa e ela é a sua maior sabotadora? Não, né? Eu tenho certeza que não. E se você já ouviu isso, você ainda tem dúvida, porque senão você já teria me respondido que sim. Esse é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente, tá? Mas hoje, entenda uma coisa. Não seja o seu sabotador. E eu vou abrir um espaço aqui. Anota aqui embaixo nos comentários o dia que é hoje. Qual desafio você está pronto para fazer? Se do carro, se da borboleta, se do dinheiro, se dos três. Que cor de carro você escolheu? Veja a sua realidade. Faça, escreva aqui nos comentários para eu ver. E se você não conseguir manifestar em até 3 dias, dessa maneira que eu te falei, leve, tranquilo, gostoso de manifestar, então aí eu te convido a vir no meu Instagram e me chamar no direct. E eu vou ter um prazer enorme de falar diretamente com você. Mas eu vou colocar um adendo aqui. Para eu responder você, eu vou olhar se você é meu seguidor lá. Combinado? Fica aqui um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.